Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e nessa nossa aula nós vamos dar continuação à aula passada que eu tinha falado para vocês que a gente ia dividir a parte de circunferência e círculo, né, também, em duas partes. A primeira parte a gente falou das relações métricas, a gente falou dos elementos que a circunferência possui, a gente aprendeu a calcular o comprimento de um arco de uma circunferência e também a gente calculou a parte de uma coroa circular, certo? Onde a gente tinha duas circunferências concêntricas e a gente calculava a região entre elas, ok? E aprendemos também a parte da área do círculo, né? Então, nessa outra aula que a gente tem agora da circunferência, parte 2, a gente vai começar falando sobre o ângulo central e algumas relações que ele possa vir a possuir, certo? Veja na nossa imagem aqui, nós temos um arco, onde o arco é o arco AB, e podemos dizer que a medida do arco AB é igual a medida do arco AOB é igual à medida do arco AB, certo? O segmento AOB, que o O, onde é que está o O? O O é o centro da nossa circunferência. Então, a medida do AOB, dessa representação, é igual à medida do arco AB, que é a mesma coisa que é igual a alfa. Então, a gente já pode fazer uma relação do ângulo central com essas medidas. Então, o valor do ângulo central, que é o alfa, né? Ele é igual à medida do AB e a medida do A ângulo OB, certo? O ângulo inscrito agora na nossa circunferência. Veja que o ângulo agora está inscrito nessa circunferência, ele está totalmente dentro da nossa circunferência. E, novamente, a gente tem lá um arco AB. Então, a medida de AOB é igual a alfa, que alfa é o nosso ângulo que está inscrito, que é igual à medida do arco AB, só que dividido por 2. Então, ele é igual a metade da medida do arco AB, que do mesmo modo é igual à medida de beta, que beta é exatamente essa parte do arco, dividido por 2 também, certo? Porque o beta aqui ele está sendo simbolizado, ele está simbolizando o arco, certo? Então é igual a metade. Quando o nosso ângulo está escrito, o arco ele vale a metade desse ângulo, certo? Ângulo de segmento. Ângulo de segmento é quando ele está tanto uma parte interna da nossa circunferência como uma parte externa. Vejam na nossa imagem aqui. Agora o nosso comprimento de arco, ele é o arco AO. Não é mais o arco AB, certo? Veja que o nosso ângulo ele tem uma parte que ele está fora da nossa circunferência, certo? Então, a medida de A ao B, onde O é o nosso ângulo, é igual a alfa. Alfa é esse ângulo que a gente está destacado aqui, o ângulo de segmento. E ele, novamente, é igual à medida do valor do arco dessa circunferência, que é igual à metade também do valor de beta. Então, ângulo de segmento é praticamente parecido com o ângulo escrito, para a gente poder descobrir a medida de um arco ou do ângulo que está sendo inserido, certo? Só o do ângulo central que ele é igual à medida do arco. No ângulo escrito e de segmento, ele é igual à metade desse valor do arco, certo? Ângulo excêntrico interior. Ângulo excêntrico interior é aquele ângulo que ele aparece após o cruzamento de dois segmentos de reta. E a gente tem esses dois segmentos de reta, eles formam dois ângulos que estão opostos entre si. E esses ângulos, eles estão diretamente à frente do comprimento de arco, certo? Então, para a gente encontrar aquele ângulo alfa, a gente tem que fazer o quê? Ele é igual à medida do comprimento de arco do arco AB mais a medida do arco CD, só que dividido por 2. Então, eu posso pegar as duas medidas dos dois comprimentos de arco e dividir por 2, que eu vou encontrar exatamente o alfa, que o alfa é esse meu ângulo excêntrico interior, certo? Agora, o ângulo excêntrico exterior é aquele que fica fora da nossa circunferência, mas ele também está tendo relação com dois ângulos ou dois comprimentos de arco, certo? O ângulo excêntrico exterior ele é formado por duas secantes da circunferência. Vejam que aqui a gente tem duas secantes, correto? A secante AO e a secante BO, certo? São as duas secantes que a gente possui nesse segmento. Agora aqui nós temos novamente outro caso do ângulo excêntrico exterior,
só que formado por duas tangentes. Veja que aqui a gente tem a tangente AO, onde o ponto de tangência é A, e temos a tangente BO, onde o ponto de tangência é o B. Então, verifique que aqui já apareceu dois comprimentos de arcos também. Ó. Temos o comprimento beta e temos o comprimento de arco gama. E o nosso ângulo exterior, o ângulo excêntrico exterior, certo? Outra situação é essa, o ângulo excêntrico exterior formado por uma secante e uma tangente. Agora a gente tem a mescla das duas retas, certo? Uma secante, que é a secante AO, e temos uma tangente, que é a tangente BO com tangência no ponto B. Vejam que a gente tem também, novamente, dois comprimentos de arcos. O comprimento beta e o comprimento gama. Então, ângulos excêntrico exterior, a gente tem essas particularidades. E, para a gente encontrar esses ângulos excêntricos, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para o ângulo excêntrico interior, certo? A medida dos dois comprimentos de arco, a gente soma e divide por 2. Tira uma média desses comprimentos de arco, certo? Relação entre duas cordas. A gente tem a seguinte relação quando a gente tem duas cordas. Vejam que aqui a gente tem uma corda, que é a corda AB, e tem a corda CD, né? Ou melhor, tem a corda AC e a corda DB. Quando a gente traz essas duas cordas, a gente pode fazer uma relação entre elas. Que relação é essa? Puxar o segmento com cada um dos pontos do outro segmento que está do outro lado, certo? Vejam aqui, quando a gente traça esse cruzamento de segmentos, a gente vai ter um ponto de intersecção, que o ponto de intersecção é um ponto P. Daí a gente pode tirar algumas relações a partir disso. Vejam que agora surgiu 4 novos segmentos, segmentos PA, PB, PC e PD. Nesse caso, a gente tem uma relação entre eles, que é, no caso, o produto dos segmentos formados pelo primeiro segmento traçado é igual ao produto dos outros dois segmentos formados pelo segundo segmento traçado. Vejam aqui, no primeiro segmento, que é o segmento AB, eu tenho PA e PB. Então, faço o produto dos dois, que é igual ao produto dos outros dois segmentos formados no segmento CD, PD e PC, certo? Daí eu posso ter essa relação entre essas duas cordas. Posso poder retirar informações a partir disso, ok? Relação entre duas secantes. Aqui a gente tem duas secantes, a secante PB e a secante PD. Onde a PB ela tem dois pontos de secância, que é o ponto A e B. E a PD eu tenho dois pontos de secância, que é o ponto CD, certo? Daí eu também posso tirar uma relação. Vejam que tem uma distância de P até B e de P até A. E tem distância também de P até D e P até C, ok? Daí eu também faço a mesma relação quando era com as cordas. O produto das divisão das distâncias até os pontos de secância. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Cada um desses são as distâncias até o ponto de secância, certo? Então, eu posso tirar também algumas informações nessa relação entre duas secantes. Agora, a relação entre uma secante e uma tangente. Vejam que aqui eu tenho uma secante, que é a PB, onde ela está tocando em dois pontos, A e B, e tem uma tangência PT, que o ponto de tangência é aquele ponto T, certo? Daí também eu posso retirar uma relação. Na parte da secante, eu pego o produto das distâncias de P até o ponto de secância, PA vezes PB. Já na parte da tangente, eu pego a distância de P até o ponto de tangência, que é PT, só que eleva ao quadrado. Mesma coisa de fazer a multiplicação de PT vezes PT também. Daí eu posso ter uma relação entre a secante e uma tangente, certo? Agora a relação entre duas tangentes. A relação entre duas tangentes é que elas possuem distâncias iguais. Tanto a tangência PA como a tangência PB. São dois valores iguais, elas são iguais. A semirreta PO, vejam que tem a semirreta também PO, é bissetriz do ângulo APB, onde o ângulo está no nosso ponto P, certo? Quadriláteros circunscritos, teorema de Pitot. Nessa situação é quando a gente tem um quadrilátero que ele está circunscrito, no caso a circunferência está dentro do nosso quadrilátero. O que é que a gente pode retirar desse teorema? Simples.
é que a soma dos segmentos dos lados, por exemplo, do lado AB mais CD, que são os lados opostos, por exemplo, eu tenho um lado AB aqui desse lado esquerdo e o lado CD do lado direito. Então, a soma desses dois lados é igual à soma do de cima com o de baixo. Então, num quadrilátero circunscrito, eu posso ter essa relação, que é a soma dos lados, dos dois lados, lado esquerdo e direito, é igual à soma do lado de cima e o lado de baixo, ok? Isso através do teorema de Pitot. Agora, a gente vai sair dessas relações e vamos entrar na área do setor circular, certo? Que o setor circular é aquele setor que está no próprio círculo. Não é mais aquela arco da circunferência, é setor circular. É toda essa parte que está em azul. Como é que a gente faz para calcular essa área do setor circular? Simples. A gente pega o valor do nosso ângulo alfa e divide pelo valor do arco completo, que é 360, e multiplica pela área do próprio círculo, que é πr ao quadrado. Deste modo, vamos encontrar a área do setor circular e vamos poder calcular essa área, certo? Agora, a área do segmento circular, porque o segmento circular é exatamente aquele segmento que ele é parecido com a corda, certo? Mas o segmento está totalmente dentro do setor circular. Então, vejam ali que a gente está no setor circular e em roxo é a área do segmento circular, porque tem esse segmento dentro do setor que está cortando, está dividindo. Se vocês observarem, a gente tem um triângulo e tem uma partezinha em roxo, né? O triângulo é a parte laranja e a partezinha roxa é a parte do segmento circular. Então, fica fácil ver que a gente é só diminuir a área do setor circular pela área do triângulo. E aí a gente vai conseguir encontrar a área desse segmento circular, certo? Repetindo novamente. Diminui a área do setor circular pela área do triângulo, certo? Aí a gente vai encontrar a área do segmento circular. Beleza, pessoal? Então, tudo isso é a parte que compreende para vocês entenderem a parte de circunferência, certo? Tanto a aula passada como essa aula, vocês viram relações, viram elementos, viram como calcular esses elementos dentro de uma circunferência e dentro do círculo. Então, pessoal, espero que não tenham restado nenhuma dúvida. Se precisarem, podem reassistir a aula, façam as atividades e bons estudos.